Terno e o Fausto Dalap. São 7 fazendas. Bastante pressão, porque por um lado a gente tem que defender e manter a posição, né? Ainda tem bastante prova até o final do campeonato. Então, por um lado é legal estar em primeiro lugar agora, mas por outro lado ainda não quer dizer nada. A gente vê ali o Willi falando, apenas completando a informação, então, a prova é realizada englobada em 7 fazendas e, inclusive, 6 fazendas e outras 6 fazendas de reflorestamento de eucaliptos. Na região do Vale do Paraíba, o local da prova fica na esquina da Dutra, com a rodovia Carvalho Pinto, e é uma passagem com uma prova valendo sem radar sobre a rodovia Carvalho Pinto. Na categoria Production a gente já vê aí uma TR4 do Marcos Kifuri e Rodrigo Scheck. Já é um carro bastante próximo do carro que você encontra nas lojas. Inclusive um carro desse a Mitsubishi vende para você poder participar do Cup, que para quem tem interesse em começar a rally é uma das dicas que eu diria. O Cup sempre é uma prova bastante interessante. Pajero Full do Sven Fischer e do João Luiz Tal ficaram com a 2ª posição na categoria no primeiro dia. Aí o Leandro Torres e o Luiz Arena, eles ficaram com a 5ª colocação, com a Pajero Full também, completando a prova em 2 horas 26 minutos e 56 segundos. Perdão, Largo. Antigamente, algumas categorias como essa, como tinha um grid maior, eram divididas inclusive em diesel ou gasolina, né? Por exemplo, o Sven, o carro dele foi preparado lá na Itália, ele trouxe para correr o Dakar de 2010, é um carro diesel. Depois nós vimos já um carro utilizando o motor gasolina transformado para álcool. Para etanol, no caso. E aí os vencedores do primeiro dia da categoria, o Rodrigo Member e o Luiz Felipe Eckel, completando a prova em 2 horas 13 minutos e 24 segundos. Quem corre de TR4 tem o benefício de pegar um carro já bastante desenvolvido no próprio Mitsubishi Cup. E agora o outro Mercedes do André Azevedo, andando com o Michael. O Guido foi com a 2ª posição, o Eider. Ficando, aliás, com a 3ª posição, né? O Amable e o Marcão Macedo e o Rafael foram os vencedores com o Ford. O Guido Salvini ficou em 2º, com o Weider e com o Fernando. E o André Azevedo e o Michael Justo ficaram em 3º. E a 4ª posição do Felício e do Ricardo. Tá aí, voltamos então com o primeiro dia ainda. Vamos agora para a 2ª especial no sábado, 11ª etapa do Campeonato Brasileiro. Jean Azevedo e Emerson Cavassini, que estão liderando o campeonato com 74 pontos depois da última etapa disputada. A equipe deles conseguiu fazer um trabalho fantástico, colocou o carro de volta na prova, já que eles tiveram aquele problema na primeira volta quando pegaram um cupim. Muita gente teve um outro problema, inclusive eles também. Na primeira volta tinha uma referência que causou certa dúvida. Muitos pilotos não, vamos dizer assim, compreenderam exatamente. Enfim, não estamos aqui para julgar de quem foi o erro, mas quem acabou se dando bem foi justamente a dupla do Roberto Regis, esse carro que a gente está vendo aí junto com o Marcos Rogério Almeida. Acertar o percurso, porque quem não acertou acabou levando uma penalização de 10 minutos. Tivemos algumas reclamações, mas nenhuma oficial, nenhuma mandada para a CBM, então acabou ficando por isso mesmo. Então isso ainda ajudou bastante, e a dupla então do Roberto Regis e do Marcos Rogério acabaram sendo a mais rápida no primeiro dia, soma das 2 voltas. A gente viu no primeiro bloco a primeira volta, né? Agora estamos com a 2ª volta. E aí o Maurício Neves e o Leandro Ferrarini, a gente viu nessa imagem, olha que imagem bonita, imagem aérea, mostrando o traçado também ao fundo. A gente viu lá a rodovia, né? Os carros passando. Então o Jean Azevedo e o Emerson Cavassini foram os mais rápidos do segundo dia da categoria protótipos, mas não conseguiram na segunda volta, né? Segunda especial do primeiro dia, parte da tarde, segunda volta, como se diz na gíria do cross country. Então eles acabaram aí ficando com a 3ª posição na classificação geral. O Regis e o Marcos Rogério, que haviam vencido a primeira volta, ficaram com o 3º lugar na segunda volta, e foram os vencedores do primeiro dia.
Os grandes adversários deles, o Marcos Moraes do Sachs, tiveram um problema no carro, não um problema grande, mas parece que uma nova central eletrônica no motor não funcionou de acordo, o carro não desenvolvia o que eles queriam, cometeram também o erro ou não fizeram o caminho 100% correto devido àquele problema na planilha, enfim, e não conseguiram chegar na frente do Jean e do Emerson, então a classificação acabava se mantendo após o sábado, com essas duas voltas, o Jean e o Emerson se mantinham na liderança do campeonato. E você, Kleber, disse que já fez alguns testes, inclusive a Taubaté, de pegar carona. Daqui a pouquinho o Kleber vai falar sobre esse terreno, essa pista lá de Taubaté pra gente. Eu larguei com o Moody, eu vi o tempo fechado e o Moody é o pneu apropriado para chuva, né? E aí tava muito seco e aí acabou que comprometendo a prova, porque aí fica um pneu ruim, não tem gripe, né? Ele tem bom gripe na lama, na chuva. No seco ele fica horrível, aí comprometeu toda a nossa prova. Quem largou de pneu seco, vamos falar assim, teve um melhor resultado bem na frente. Aí o Paulo Pichini e o Bomba. Então, Kleber, como você já andou muito nessa pista, é legal de correr aí? É gostoso de andar? É gostoso, inclusive já andei com o próprio Paulo nesse carro mesmo. O Paulo, não, o Paulo Pichini. Não, o Pichini. Porque ele estava se preparando para o Dakar, a gente foi lá fazer alguns testes. É um circuito muito legal. Aqui, quando você anda no circuito, você fica só naquele terreno. Aqui eles partiram para outras fazendas, sempre zona de reflorestamento, com uma serra saindo de 500 metros, indo a 1.000 metros. Então a prova, por esses lugares não andei, ou se andei passeando, mas não competindo, né? Não quando o circuito está fechado, como é para a prova, para você poder tirar o máximo da máquina. E a gente vê ali a preocupação, né, de alguns participantes com relação à chuva, exatamente para pegar aquela parte da serrinha. A prova aconteceu na véspera do feriado e o tempo estava feio aqui na região de São Paulo, tinha essa previsão, né? Ninguém sabia. E como o circuito é uma volta de 67 km, você não passa no box para trocar. Terminamos em quinto na geral, quer dizer, para estreante a gente estava super feliz. Aí na segunda etapa nós decidimos apertar um pouco mais e aí fomos enganados pelas folhas, entramos numa canaleta, não consegui tirar o carro. Infelizmente demos de frente com uma árvore. Helena de Maia e a Gilze de Araújo, a dupla feminina Super Production. Helena de Yama, né? De Yama, falei de Maia. A única dupla feminina aí, andando muito bem na prova. Helena normalmente anda as provas. Olha o carro do Paulo Lima com o Daniel, hein? Nossa, a Helena vinha andando com a Josiane, né? Naquela que eu vinha nessa prova a Josiane não pôde. Pedra do lado direito, ela saiu do traseiro, bateu na pedra e virou pra cima, na subida. Tava subindo forte, cara. Mas tá bom. Só não acontece com quem não corre, né? Só não acontece com quem não corre e só não acontece com quem anda fraco. Nós andamos forte, estamos subindo forte, capotou. Bateu na porta, na pedra e emendou. Fazer o quê? Agora vamos arrumar e vamos andar amanhã. A Helena de Yama, que me desculpa, mas eu estava só testando o Kleber Couto para ver se ele estava atento aqui à pronúncia dos nomes. Ivan Terni, o Fausto aparecendo aí para você. Marcos Furi e o Rodrigo Check Production. Categoria Production. A TR4 aí gritando. Aí já a Pajero Full do Sven Fischer, já com motor diesel, né, trabalhando em cima do torque, um carro muito próximo com o original para correr nessa categoria também no Paris-Dakar, no Rally dos Sertões. E eles ficaram apenas 4 segundos atrás dos vencedores Rodrigo Member, Luiz Felipe e Kel, que foram os vencedores. Exatamente, são os dois vencedores do primeiro dia. Andaram muito bem, para de TR4 chegar na frente da Full, andaram forte. Também na produção o Luiz Cláudio Parente e o Glauco Rocha. Ficaram com a 7ª posição na classificação geral com a TR4. A gente
ia dar uma mudança de velocidade, que ia baixar a velocidade. Eu pisei um pouco a mais no freio. Ele deu uma piruleta e caiu de pé e continuou mandando. Tem os equipamentos, né, que a federação exige. É a prova que é bem seguro mesmo, né? O cinto 4 pontas, o capacete. Foi até legal. Fazendo testes. Tem que rir para não chorar, só se for isso. E aí o Willem, no detalhe o Willem. Aí o Troller, né? Poucos Trollers continuam andando. Vamos ver se a Ford volta a investir agora, né? Que ela é dona da marca. E aí a categoria caminhões, então o Amable e o Marcão, além do Rafael, foram os vencedores. O André Azevedo, que se veio com o Mike, ficaram em terceiro. O Guido Salvini, o Eider Moreira e o Fernando foram os segundos colocados. E o Felício Bragante e o Ricardo Costa ficaram com a quarta colocação na classificação geral do primeiro dia, 11ª etapa do Campeonato Brasileiro, isso no sábado. E aí o caminhão vencedor, o Ford. O F4000 do Amable é um caminhão menor, num lugar assim com tanta curva, de trecho estreito, naturalmente é um caminhão muito mais ágil do que os grandes. Aí o adversário dele seria o Felício Bragante. Mas mesmo com os grandes conseguiram andar mais forte do que o Felício. Classificação então do primeiro dia, 11ª etapa do campeonato. Roberto Reigers e o Rogério Almeida venceram a categoria Protótipos. Super Production ficou com o Reinaldo Varela e o Eduardo Bump na primeira posição. Production, Rodrigo Membert e o Luiz Felipe Eichel ficaram com o primeiro lugar no primeiro dia. E o Guido Salvini e o Eider Moreira ficaram com a primeira posição em caminhões. E os leves também a gente viu ali, né? O Amable